Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista. Fala, Queja. Quer falar alguma coisa? Posso apresentar você? Que o Queja está comentando aqui o jogo do Palmeiras. Mas fica tranquilo, Queja. Você não é santista? Sou santista. E está preocupado com o Palmeiras por quê? Programa dessa sexta-feira ao vivo, com a participação do nosso convidado Paulo Queja, sempre participando aqui, interagindo. Também a participação do Sidney Vida. Olha, hoje eu quero aproveitar a presença do Paulo Queja, é um consultor, uma pessoa que tem uma observação bastante ampla aí do mercado. Nós sempre estamos dando dicas para os empresários, né? E nós estamos entrando num período pré-eleitoral. Agora, há pouco tempo, o Nelson Rodrigues me ligou e estava dizendo da demora da homologação das candidaturas, o que cada vez tem retardado mais as campanhas nas ruas, né? Eu queria aproveitar que o Queja está aqui para que ele possa discorrer durante o programa sobre se nós podemos também implantar nas campanhas políticas o mesmo trabalho profissional, motivacional, não é, de objetivo que se implanta no dia a dia do empresário, do microempresário. Até porque você tem os micros candidatos, né? Tem os candidatos maiores. Vou pedir só para a Thaís aí na minha sala. Thaís, tem um informativo do Corinthians na minha mesa, se você puder me trazer, te agradeço, que eu quero fazer aqui uma homenagem ao meu amigo Jorge. E nós temos aqui o Sidney Vida, advogado, professor, ele que também conhece muito desse assunto, vai poder nos ajudar, não só para que o telespectador possa entender, não é, como o voto, a importância do voto, como este emaranhado, né? Nós infelizmente não temos o voto distrital, temos uma dificuldade muito grande em poder discernir essa discussão que eu tenho feito os debates, e muitos candidatos têm dito assim, tem que votar em gente da região. O que é um candidato da região? Eu parto do princípio que o candidato ele acaba trabalhando para todo o estado, né, independentemente daquela região, que ele possa ter uma ação mais efetiva. Sidney, boa tarde, obrigado pela participação. Os candidatos aqui da região têm batido muito nessa tecla, votar em candidatos da região, mas nos últimos anos, quase que 50% do eleitorado da Baixada vota em candidatos de outras regiões, talvez por afinidade. Boa tarde, obrigado pela participação. Bom, boa tarde, Augusto, obrigado pelo convite, boa tarde, Queja, boa tarde aos telespectadores. Olha, esse é um ponto importante para a gente conversar, e eu concordo com as suas palavras. Eu acredito que o deputado hoje, que é o jogo legal das eleições, seja eleito, tenha a sua base eleitoral, ou seja, a maioria dos seus votos aqui na cidade de Santos ou numa outra cidade qualquer, uma vez eleito, ele representa todo o estado e o interesse de todos aqui. Agora, lógico, é bom que a pessoa que mora na sua cidade, seja em Santos, em outro local, ela possa realmente votar em quem ela conhece, em quem ela tem um acesso, digamos assim. Essa é a outra linha de pensamento das pessoas que querem votar em alguém da região, aquela proximidade. E isso caracteriza o quê? Justamente que a política verdadeira do dia a dia é aquela política que se faz na cidade. Eu sempre falo isso também. Essa história da federalização, governo federal, governo estadual, Assembleia Legislativa, ela é muito bonita na teoria, Augusto. Mas quando nós vemos isso na prática, o cidadão, de uma forma até intuitiva, ele fala, caramba, o candidato A, o candidato B, o C é da minha região. Eu vou poder ter acesso às demandas e aos meus problemas. É assim que eu vejo. Eu acho que você tem razão, né? Nós federalizamos demais e, na verdade, os problemas batem na porta dos municípios, né? Sempre. Eu costumo dizer uma coisa,
Por pior o desastre que seja em qualquer outro lugar, por exemplo, como estamos vendo agora, essa crise no Oriente Médio que não é antiga, a pior desgraça é aquela que acontece próxima a você. Quando você bate um carro, é quando te assaltam, é quando um parente amado seu falece. Isso também se reflete na política. Olha, você vê uma coisa muito simples, né, mas que afeta todos nós, o IML na região está totalmente sucateado. Qualquer um de nós vai encontrar dificuldade, com dinheiro ou sem dinheiro, viu? Vai enfrentar dificuldade quando precisar. E é um assunto que não tem a ver com o município, mas o município acaba pagando o preço da incompetência do Estado, né? Sem sombra de dúvida. Isso sempre se reflete, eu costumo dizer, desculpa o chavão. Não, por favor. Mas em briga de elefante, quem mais sai machucado é a grama. É a grama. E a grama é o cidadão no dia a dia, que seja Estado, seja competência do governo federal ou do município, é sempre o cidadão que sente no dia a dia as dificuldades de viver. Que já hoje uma campanha, de maneira geral, é uma pequena empresa, ela tem orçamento, né? Tem limite de gastos. Quase né? média. Como? No caso do governo de deputados, ela é uma média empresa. Não é uma média empresa. São alguns milhões de reais que são Sim, você tem candidatos aí que apresentaram valores que vão gastar, até porque vão visitar aí os mais de 500, os mais de 600 municípios e acabam, sem dúvida nenhuma, tendo um investimento significativo, né? Mas você tem gente, cabo eleitoral, gasolina, carro, material, enfim. É uma, como você disse, uma média empresa. É possível emplacar numa campanha pequena, numa campanha média, as estratégias que a gente discute aqui do microempreendedor, por exemplo, treinar a mão de obra que vai abordar os eleitores, preparar para o dia da eleição, é possível isso? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com E não vocês. me fala de Palmeiras, hein? Tá, não falo não, pode deixar. Tô aqui com a homenagem, eu ia falar da homenagem do Corinthians, que eu vou falar. Pode pegar daqui a pouquinho, viu, Vitor? Daqui a pouco eu vou falar, que eu preciso fazer uma homenagem ao meu amigo Jorge, que me trouxe lá do Parque São Jorge o Jornal do Corinthians. Fala. O trabalho que se faz numa campanha em relação ao orçamento, que existe um orçamento como uma empresa, né? A gente faz uma previsão orçamentária, isso é o correto. Tá? As pequenas empresas não fazem isso normalmente. Previsão orçamentária. De média empresa para cima, se faz as chamadas previsões orçamentárias. O que eu vou captar de faturamento, ou pretendo faturar e vender, e aquilo que eu pretendo gastar, os percentuais, os valores alocados em cada área da empresa, né? Dividindo por cento de custo, da forma como você achar melhor, para que você diga o seguinte: se eu vou investir em alguma coisa, eu vou investir um percentual, se eu vou gastar de alguma forma. Então, se eu vou investir em marketing, por exemplo, eu vou ter um orçamento talvez de 3% do meu faturamento bruto, e eu vou trabalhar para que esse orçamento seja bem utilizado para o resultado que se espera. Tanto que uma agência de publicidade, quando a empresa é um pouco maior, eles costumam perguntar para as empresas: qual é o seu orçamento? Antes de qualquer coisa, para saber, dentro do teu orçamento, dentro do perfil da tua empresa, do tipo de público que você atua, como é que você vai fazer esse trabalho. Não existe diferença, teoricamente, num trabalho de campanha. Tá? O princípio é o mesmo. As estratégias são totalmente diferentes. Né? Até porque marketing político tem peculiaridades que empresarialmente não são equivalentes, né? Até porque você está falando de um momento específico de trabalho, né? Que você tem que divulgar por um tempo específico o próprio candidato, a campanha que ele faz. Ele precisa, sim, fazer um orçamento, saber o que ele tem de verba, que ele já deve ter captado isso há um tempo, vamos chamar de patrocinadores, né? Vou chamar de patrocinadores. São os apoiadores. É legal, há uma declaração específica para isso. Na verdade, ele não pode ter captado, ele pode ter deixado amarrado, né? Olha, um compromisso de me ajudar com tanto. Na verdade, ele só pode depois que ele tem a homologação da candidatura, não é verdade, Sidney? As previsões que ele tem, inclusive, que são hoje divulgadas na internet. Né? Lógico, a prestação e eu acho que é uma boa olhar isso. Amanhã é a primeira prestação de contas. Né, é isso que eu ia falar, quer dizer, esse é um bom, eu não sei qual é o caminho, eu não me lembro o caminho, você deve saber, que o pessoal olhe qual é a previsão, né? Porque primeiro tem os bens do próprio candidato. Tribunal Regional Eleitoral. Isso aparece direitinho. A lei é pública. O público está lá na internet e além do que ele tem os gastos dele. Normalmente hoje são vistos nesses gastos as discrepâncias de gastos que são feitas. E se todos olharem bem, né, e não precisa ser um financista para isso, o quanto se gasta,
é um valor assim fora do comum em campanha. Se você falar de vereador, é um valor. Se você fala de prefeito, é um valor assim multiplicado pelo menos por 5. Se você fala de deputado estadual e federal, nós estamos falando de valores vultuosos de cada candidato. E isso tem um porquê, né? Que fique bem claro, assim, as campanhas são muito caras, mas o ponto crucial é que veja o valor que um cidadão não tem. Aí você fala, como assim, Sidney? Hoje, o que nós temos de mais valioso nesse país é o voto de cada um de nós. Sim. De cada telespectador que pode fazer a diferença sabendo em quem vai votar. As campanhas não são caras por acaso, porque são milionárias, como a gente entende. Elas são caras porque você vale muito. Porque você pode decidir o rumo de um país votando na pessoa certa. Mas aí eu não entendi. Aí esse valor é gasto investindo nessa pessoa? Em estrutura. Uma campanha ela é cara em tudo, né? Tudo. O pessoal, o telespectador, ele O pessoal diz que a televisão é a parte mais cara, muito, né? Muito eu não sei se é a mais cara, mas é lógico. Depende da estratégia que ele utiliza. Isso, dependendo da estratégia, ele pode focar numa imagem, se por exemplo é um candidato inicial. Eu sou desconhecido, eu preciso mostrar o que eu já fiz, as minhas propostas, onde eu pretendo chegar. Aí você tem equipes, gasolina, comida, enfim, bandeira, programa. Eu acho que o que acabou acontecendo nesses últimos 20 anos mudou o perfil da eleição, né? Muito. Você tinha bola, camiseta, brinde, reguinha e tal, e isso foi acabando, né? E acho que o dinheiro ele começou a ser destinado à contratação de cabos eleitorais, né? Gente com lideranças, ajudando uma liderança, dando gasolina, financiando, enfim, não sei como é que funciona isso tecnicamente, mas contratando cabo eleitoral. Hoje eu acho que o grande volume de dinheiro está na mão dos cabos eleitorais, que podem ser remunerados para isso, não é verdade? Os caras trabalhando. Existem as assessorias também, né? Você tem assessoria de comunicação, se Sim, fizer um bom imprensa, trabalho. né? Assessoria de comunicação que envolve imprensa e também existe assessoria de marketing, Sim. que não vai cobrar barato porque é um trabalho razoável. Contábil. Né? O contábil. Jurídica. De imagem. Hoje eu De fiquei imagem. sabendo, E política, tem o assessor político. Tem um assessor político que compreende o quadro do Mede- cenário, exatamente. Cenário, Isso mede pra pesquisas, candidatos que resultados grandes, das né? pesquisas significam, quais o significado das pesquisas, que comportamento esse candidato tem que ter junto ao público. tem as pesquisas também. As pesquisas que são analisadas, né? Que aí tem o custo da pesquisa. Hoje bem no eu caso. fiquei sabendo que a prestação de contas será obrigado um advogado e um contador, é isso? Exatamente. E o que eu acho interessante é que E o advogado ou o contador, um dos dois tem que ir a São Paulo levar isso e Não, tal. o que eu acho assim interessante, mesmo? vocês comentaram agora, nós já temos uma prestação de contas amanhã. Aí eu pergunto para. Esquece quem é analista, quem Sim. participa da política. Você, cidadão, já viu alguma campanha na rua? A maioria vai dar zero. Mas é lógico, não tem campanha na rua por uma série de verdade. efeitos. Não é capô de É casa. verdade, não é verdade. você no, ver. no máximo você vê alguma coisa no Facebook. e Não, tal. No exatamente. A legislação chegou no Facebook? Olha, a legislação ainda não tem ainda, vamos dizer assim, ainda estamos numa fase embrionária, a coisa não está ainda sedimentada nos tribunais. Vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa vai mudar, mas já pode estar liberado desde o dia. Agora começo de julho. Passada ou na outra? De agosto. Não, julho, julho, em casa, Eu acho que julho. semana passada, se não me engano, não lembro o dia que eu Mas tinha falado. você acha que compensa você pegar um grupo de pessoas e motivar, treinar, capacitar para... Se você quiser ser eleito, sim. Exatamente. Não tem como. Você depende, qualquer empresa, e é uma empresa que você tem nesse momento, você depende de pessoas. Isso é um serviço. Vamos comparar uma empresa privada. É um serviço. E o serviço tem a ver com a imagem desse profissional que está sendo colocado ali. Vamos profissionalizar o processo. Ele tem todo um trabalho que tem que ser feito. Então, os profissionais que trabalham com ele têm que conhecer muito bem o que faz. Não adianta você ficar contratando o primo do irmão, do não sei quem. Você pode contratar, vai gastar dinheiro à toa. O cara pode ser, ou a moça pode ser, um bom pé de boi, vamos dizer assim. Vai fazer coisas, mas não vai fazer coisas de forma correta. Eu posso ter um cabo eleitoral, eu posso ter um assistente que vai ser o fazedor, o tirador de cópia, papapá. Esse eu não preciso de grande especialização. Mas alguns cabos eleitorais, eles têm que conhecer política, eles têm que saber se articular. E se eu não tiver cabo eleitoral que sabe se articular, não vai adiantar nada. Porque o voto está no contato com o pessoal e está lá no contato tete a tete com as pessoas e os líderes comunitários. Né? Hoje, quando vocês estão começando a falar, eu já dei capacitação, até pelo SEBRAE, de políticas públicas,
que é formação de lideranças de políticas públicas. Então eu conversava muito com o vereador, com o prefeito. Hoje existe muita verba que vai para o município. O município tem uma certa independência de atuação. Quando apresenta projeto, que vira e mexe, a gente vê município que pede recursos porque não apresenta projeto. Exatamente. Aí eu digo assim, quando tem projeto e tal. Por isso que a aliança com o deputado estadual e com o deputado federal tem que ser muito forte com o líder regional, porque senão nada acontece. Porque você vai pegar um deputado que vai vir para cá e vai falar assim, eu vou destinar uma verba para a região. Por que ele vai fazer isso? Exatamente. Eu lembrei de você ontem, ontem no final do dia, por volta de umas 6 horas da tarde, eu tinha que comprar um apetrecho hospitalar. Apetrecho, gostei. Né? E eu fui numa daquelas lojas que tem ali em frente à Beneficência Portuguesa. Fui numa que é até grande, né? E eu entrei, eu não sou especialista na área, peguei o que o médico mandou comprar, cheguei na moça e falei assim, você tem isso? E a menina, eu senti que ela ficou em dúvida, não sabia o que era exatamente. E ela foi perguntar para uma gordinha que estava, nada contra as gordinhas, só para identificar. Uma referência. O gordinho sempre é referência. Uma gordinha. Não sei o que aí é isso. Perguntou para a gordinha se a gordinha... aí a gordinha, vamos, é tal coisa, e falou outro nome. Confundiu mais ainda a menina. Aí a menina veio e falou para este gordinho que estava falando com ela, falou assim, olha, é tal coisa? Eu falei, eu não sei, não sou médico, o médico mandou. E aí ela ficou, aí ficou me olhando assim, aí eu, educadamente, virei para a gordinha e falei para a gordinha, gordinha, Você falou assim mesmo? Eu falei assim, lógico. Tá. Falei para ela assim, olha, é que eu estou em dúvida, tem alguém que pode tirar essa dúvida? Ela, o senhor tem que vir amanhã e falar com a gerente. Que legal, que atendimento VIP. Cara... É VIP, não é VIP. É VIP, né? Ela ficou, aí eu fiquei olhando para ela e falei, tudo bem, obrigado. Aí falei, não vou comprar porque eu não sei. E saí, a gordinha brava lá, saiu. Ainda me aí eu entrei na loja fazer a do pergunta, lado. né? Eu entrei na loja do lado, chama-se Embaré. Olha que atendimento, hein? Cheguei lá, fiz a mesma pergunta, a menina falou, isso aqui também chama isso. Ah, é mesmo? Custa 74 centavos. Aí eu comprei lá, precisava comprar uns 10, comprei 10. Rápido, 5 minutos, paguei e tal, fui embora. Aí eu lembrei de você, do treinamento, né? Hoje, eu acho que hoje o cliente está sendo mais conquistado no atendimento do que, às vezes, na competição de preço. E penso isso na questão do eleitorado. Quando você é abordado por uma pessoa que não sabe nem quem é o seu candidato, sem sombra de dúvida, só para entregar um papel, sem sombra de dúvida. E se o eleitor perguntar, mas você conhece ele? É capaz de só estou trabalhando para... Só estou trabalhando. Se falar isso... Não, acabou com o candidato. O pessoal tem que saber para quem trabalha. Uma equipe tem que ser muito bem treinada e tem que saber para quem está trabalhando. Tem um custo. Tem um custo? Não, sempre. Lógico, tudo tem um custo. Tu coloca os valores que você tem. E eu acho interessante esse pessoal ser bem treinado e principalmente que acontece isso, acreditar no candidato. Mesmo que ela esteja sendo paga, é interessante ela saber qual o projeto. É fundamental, né? Fundamental. E sabe o que eu acho? Olha, esses últimos tempos de campanha tem uma coisa que não tinha em outras épocas, que é essa questão de você saber quantas vezes eu já não escutei nos últimos dias, olha, vi tal candidato, fui na internet, vi a vida dele, pesquisei o que ele tem, o que ele não tem. E hoje, a internet é um livro aberto hoje, querendo ou não. Você sabe tudo o que acontece. É verdade. Então você tem condições de pesquisar, seja o partido, seja quanto as eleições, os bens dele. Quer dizer, ele é milionário, ele é rico, ele é pobre, ele quer ganhar dinheiro aqui. Você entra nas questões do Tribunal Superior Eleitoral. Mas olha, eu comentei aqui outro dia um caso que eu achei bastante desaforo, né? Aquela Manuela Dávila, né? Mostrou o crescimento do patrimônio dela. Em 4 anos, o patrimônio dela aumentou 500 mil %. Acho que foi 600, alguma coisa assim, eu vi também. Você viu? E chamou a atenção, não chamou caramba. a atenção? Falou, pô, essa mulher... ela é federal, não é isso? Ela era federal, agora ela está saindo à prefeitura. Isso. Ao governo, aliás. Ela é do PCdoB, se eu não estiver enganado, isso, né? E aí me chamou a atenção. Tá no partido certo, né, inclusive. Não chama atenção? Não chama atenção. Mas olha só como o marketing... Olha como os números ferram a pessoa, para não dizer fodem, né? É que essas coisas a gente não fala em TV, mas tudo bem. Mas isso é grave que eu vou falar. Você avisa aí que não pode falar isso na TV, hein? Pô, apareceu lá matéria grande... Patrimônio da Manuela Dávila aumenta 500%, 600%. Foi isso mesmo.
Aí eu fiquei curioso, eu contei essa história aqui outro dia, eu fiquei curioso e fui lá e fui ver o patrimônio da menina. Eu falei, pô, a menina tem que comprar. Ela tinha um carro de 20 mil. Ela tinha 4 mil reais quando ela virou deputada federal. Sabia que é isso. Ela tinha 4 mil reais e ela terminou o mandato dela de 4 anos com 98 mil reais. Nossa, ela ganhou 600%, sei lá. É lógico. Ela partiu dos 4 mil. Agora, você não pode esquecer que o salário do deputado federal deve ser o quê? 23.700, 18 mil líquido. Dá pra gente pesquisar isso, qualquer Não cidadão. é? 18 mil reais líquido. Coerente. Se ela guardou dinheiro, é super coerente. Super coerente. Multiplica 18. Ela não gastou com dinheiro. Não é que ela não gastou. Pô, 18, ela economizou dinheiro. Exatamente. Se ela tiver... Tem um gasto menor do dia a dia. Mas se ela tiver tem feito as uma verbas de economia... assessoria para viajar e tal, que isso é pro trabalho Sim, dela. exatamente. Não, 18 mil ela põe no bolso. Se ela tirar 2, 3 mil reais por mês, ela vai chegar no final de 4 anos com 100 pau. Outra, tem uma Ou vida mais. frugal, não muda muito a vida. Agora, ao contrário também, eles não mostram. O que seria? Tem muito deputado eleito que diminuiu o seu patrimônio, sim. E veja, pelo gasto, pela dificuldade que você tem de tocar um mandato. É uma realidade, eu estou jogando eu já vi com o que tá ali. candidato dizer que perdia dinheiro sendo político. Aí eu fico com uma pergunta. Então, por que continua sendo? É boa. Aí também, né? Exatamente. Agora, aqui o que eu estou fazendo esse comentário, porque é grave isso. Porque a pessoa que lê a matéria e não... É tendencioso. Ela é tendenciosa. Ela vai lá e vai dizer, É. caramba... Então, o marketing, não é? Ele tem que estar atento a essas questões. O que a imprensa também faz para denegrir a imagem. Exatamente. A imprensa faz, a internet não tem regra no sentido tem de regra, é segurar, verdade. você não segura. É verdade. Sai as pessoas no Facebook, em redes sociais. LinkedIn a pessoa é mais controlada, né? Mas no Facebook multiplica a coisa sem ver origem, com uma facilidade muito grande. Não sabe o risco que está correndo fazendo esse tipo de coisa, mas também não está nem aí. E aí as pessoas são mal faladas, são linchadas. Né? Então, em política, isso vai acontecer. Por quê? Existem pessoas inescrupulosas também que vão pegar e vão aprovar fulano. Vai lá, multiplica isso. Faz um marketing viral negativo da pessoa. Isso vai acontecer. Né? Lembra o seguinte... O Aécio Neves alegou que sofreu esse marketing viral negativo até pouco tempo atrás. Até ele entrou na justiça, né? Tem, e vai acontecer isso com Sempre, o outro lado sempre. também. Outra coisa que não dá para mensurar hoje em dia, esse trabalho da internet. Positivamente e negativamente, ainda não tem estudos que mostram o quão quanto ajuda e o o quanto... quanto... Isso. Agora, veja, a fofoca ela é histórica na humanidade. O que faz... Só que a caixa de ressonância mudou agora. É uma caixa muito potente que faz com que você se exponha. Todo mundo saiba. Isso depende, de uma forma do perfil grande. do país. Por exemplo, se a gente for considerar a primeira eleição do Obama lá nos Estados Unidos, ele foi eleito por causa da internet. Trouxe até um cara, um indiano, me parece, né? Tinha um cara especial. Por quê? Porque que lá é ajudou... diferente o esquema. Exatamente. O acesso à internet era outro. A gente está falando isso de quase 9, Mas 10 quem anos concorreu atrás. na última eleição a presidente? O Serra, né? Serra, Eu não sei se foi o Serra Eles que começaram contratou o cara que coordenou a campanha do Obama na internet. O Serra contratou o cara e não deu resultado. Não, porque aí é questão de o cara conhecer qual é a estrutura e o comportamento do o mercado, brasileiro. Isso, que não tem esses estudos ainda. E mais... Existem alguns o Serra aqui... Não, mas nada ainda Agora. é conclusivo, ainda tá nascendo essa questão de poder usar a internet. Agora veja, querer trazer uma questão americana, com cultura diferente, com características para o Brasil, tá aí o Serra que no mínimo contratou o rapaz que tratava disso e não teve o retorno. A peso de ouro, hein? Eu ainda acho que o mais importante ainda é o tete a tete, como eu digo. É aquela coisa de pedir o voto, o candidato mostrar sua plataforma, você saber que ele é um ficha limpa, que ele tem proposta, que ele já tem trabalho, e aí começa essa coisa do... Não tem nada se ganha mais voto ainda do que aquele papo aqui, ó, olho no olho. Vota em mim, eu tenho tal proposta, eu quero te representar por um período, eu ainda acredito nisso. E recentemente estava falando com um candidato da região sobre isso. O assunto foi justamente esse. A internet dá para usar, porque se cada um puxar 5 votos vai ter 100 mil. Eu falei, olha, não acredita nisso. Eu também não acredito. Essa conta eu acho fictícia. Olha, eu vou te falar, eu não posso falar o nome do candidato, porque ele é meu amigo, mas há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, teve um candidato, ele chegou até a assumir, ficou de suplente, chegou a assumir, que numa reunião ele me disse assim, eu vou ter, na época era muito voto, eu vou ter 2.500 votos. Eu falei, caramba, voto pra caramba. Né? Na época, 15 anos, 16 anos atrás, eu falei, como é que você está mensurando isso? Eu distribuí 1.000 colantes. Sabe aqueles colantezinhos? Não tinha esses adesivos, era colantezinho. Ficou por 2,5 é aí a eu falei, média. Aí eu não entendi a conta. Ele falou, é muito simples. Eu distribuí 1.000 colantes. Em média,
é 3 pessoas num carro. 3 mil votos. Eu estou tirando 10%, tá 15%, Meu que é de... Deus do céu. Não, mas Teve isso, 800 mas votos. isso falta o profissionalismo. As pessoas que estavam com ele não demonstraram como Ele funciona ele teve 800 votos. E é voto pra caramba. Os 800? Não, eu acho bom. E não quer- uma votação Não, de assim, assim, mas não, dentro não do que é ele do falou, cara, você não. leva. Não, mas então, aí você chega para outro ponto. Caramba, ter 800 votos. É voto pra caramba. É sensacional. Ele não achou, né? Porque ele não entrou. Mas sempre faz, né? O que eu faço com os meus votos? Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Maison Vonut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vonut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Alô, Baixada Santista, estamos de volta. Mandar um abraço especial, meus amigos da Ozan. 3228. Mas não é verdade? O cara entrava e ela começava. E ela ficava 2 horas assim. Nós estamos falando aqui de técnica, mas é verdade. 32288000. Um abraço ao meu amigo Fábio Garibe, o rei do gel. Grande Fábio Garibe está aí. Telefone da Ozan. E também, antes de mostrar o vídeo do restaurante, você espera um pouco, Reali. Ô Vitor, mostra aqui o Jornal do Corinthians, mandar um abraço especial ao meu amigo Jorge, lá do restaurante Boqueirão Express Grill, ele que me trouxe, ele vai todo mês visitar o Parque São Jorge e me trouxe, peraí, põe aí, meu, os caras são fogo, só porque tá com a camisa do Santos. Olha aí, Jornal do Corinthians, 250 mil pessoas passam pela Arena Corinthians, tá aqui, olha que jornal bonito, bem feito. O Santos não tem um jornal como esse. Vitor, tem que dar uma colher de chá pra eles, né? Não, o Santos não tem um jornal, olha, o marketing do Santos é fraco, não consegue nem arrumar patrocinador pra camisa, pô. Bonito, de qualidade, hein? A montanha virou monte, tá diminuindo. Olha só, bonito o jornal, bonito, hein? Lindo, parabéns. Corinthians entrega kits, festa Arraiá do Timão, tá aqui. Muito obrigado, meu amigo Jorge. Agora sim, restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço aos meus amigos do Incatep. Primeiro e verdadeiro centro de excelência portuário, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho.
Sempre bom destacar aqui essa grande ação social que o INCATEP oferece, com seus cursos na área de offshore, na área de treinamento portuário. Por isso eu recomendo INCATEP, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E eu estou conversando aqui no intervalo com o meu amigo Queja e também com o Sidney Vida, e uma coisa que o Queja levantou, e por isso que eu voltei no intervalo comentando, né, de como você pode fazer uma leitura gestual, né? Não só do candidato, isso é de uma maneira geral, né? Até no dia a dia do empreendedor, vai fazer uma entrevista com um novo funcionário, pode usar essas técnicas? Pode usar, é claro que precisa aprender. Existem algumas coisas que estão incutidas, estão no nosso inconsciente, né? As microexpressões faciais nós identificamos desde criança, mas a gente, como dizia um professor meu, a gente vai crescendo e vai emburrecendo, né? Vai limitando um pouquinho o nosso processo de comunicação, porque a gente acaba colocando muita máscara, né? É importante a gente prestar atenção numa coisa chamada coerência, né? O que a pessoa fala e o que ela demonstra. É mais ou menos assim, você vê a pessoa falar assim, nossa, eu fico muito contente, e ele abaixa um pouquinho o rosto, em estar com vocês. E eu estou fazendo isso devagar. Isso é um movimento rápido. A pessoa mostra tristeza e fala que está contente. Olha que interessante. Né? Então, eu admiro muito vocês e ele levanta a lateral aqui. Não admira coisa nenhuma. Ele se acha superior a você, é diferente. Entendeu? Tem coisas que devem ser consideradas. Por favor, não pega o que eu falei agora e vai ficar rotulando as pessoas. Tem que treinar. Pelo amor de Deus. Tem que treinar, não é verdade? Eu sou profissional de comunicação, então a gente tem que ter cuidado com isso. O importante, mas tem curso para isso? Tem curso de microexpressões faciais. Microexpressões. Você já chegou Eu sou trainer dessa área, represento um instituto instituto no Brasil dessa Legal. área. A gente faz capacitação e a questão do gestual, do corporal. Né? É mais ou menos a pessoa tá numa posição de eu estou ouvindo você e ela está ouvindo você assim, né? Aí não tem a questão da defesa? Mas é a questão de defesa. Aí você vai ver o contexto que ela está falando. O que significa essa posição que ela está. O que acontece nos programas eleitorais que estão na TV é que as pessoas são treinadas para aquele momento. Então, vou pegar os candidatos à presidência, Dilma, Aécio, Eduardo Campos, todos eles são pessoas assim, com muito tempo de estrada. Então, se você olha o caso da nossa presidente, expondo um comício, alguma coisa, ela tem uma coerência de fala, porque ela treinou muito para falar aquilo que ela falou. Mas é possível a gente pegar algumas coisas. Deixa eu te interromper em duas questões. Uma é a questão... Os americanos tiraram essa coisa de estar sentado em balcões, fica todo mundo em pé. Né? Os principais debates americanos, os candidatos ficam em pé. E eu já li a respeito porque eles ficam mais vulneráveis às técnicas. Não sei se você lembra, teve uma campanha Serra e Lula. Teve uma campanha Serra e Lula. Que o Lula fez assim, falou assim, quem ganha 5 salários vai ganhar, o aposentado que ganha 5 salários vai ganhar 5 salários. É verdade, foi no final foi uma das últimas. A Rede Globo fez com plateia, o pessoal perguntava. O Lula estava muito tranquilo caminhando e o Serra estava muito incomodado andando. Isso, assim, de quem trabalha com comunicação, isso denegriu muito a imagem dele naquele debate. Ele perdeu muito pela imagem. É verdade. Né? Claro, se a gente pega um candidato, uma pessoa Mas como você ele, acha que em pé o cara fica mais vulnerável? Fica mais vulnerável. Ele tem que se acomodar. Apoio, né? Se ele não tiver postura e não souber se colocar, é só pegar a gente falando. Mas Paulo, mas isso pode ser um descanso. Uma coisa é você pegar o braço aqui. Eu brinco com a questão do gordo. Você pega o gordo. Eu falo é o meu caso, pode falar. Não, eu falo do gordo assim. Hoje eu estou um pouquinho menor, né? Mas eu já fui uns 30 e poucos quilos maior do que eu sou hoje. Então eu posso falar isso com propriedade. Então, gordo ficar com o braço aqui é horrível, porque você não tem apoio. Então o que o gordo costuma fazer? Ele faz isso, mas é por apoio. Exatamente. Só que a gente tem aqui nessa cadeira um apoio na cadeira e tem a mesa. O que a gente faz? Mas eu gosto de apoiar na minha barriga. Não, você está apoiando. Existe uma diferença de você apoiar o braço e uma diferença de você fazer assim, ó. E aí você muda a posição. E aí você tem um olhar onde você olha para baixo, você olha reto, você tem um olhar de agressividade. E aí você pode fazer um olhar onde você levanta um lado e outro. Isso é estereótipo, né? Você está mostrando... Eu mostro. Agora, outra coisa que eu ia te dizer é o seguinte, eu acho que essa... sutilezas. Acho legal a técnica dos discursos, não é? A Dilma, ela é muito ruim. Muito ruim. Eu estava pensando nisso aqui agora. Mas ela tem... Sabe qual é um dos aliados da Dilma?
Botox. Porque não, ela não, A expressão daqui não aparece muito e aqui muito pouco. Mas dá para perceber. Botox? Ela tem Botox para ficar... Agora, não esquece, né? Nós não podemos esquecer. A Dilma, ela foi votada apenas para a presidência da República e não tinha nenhuma experiência quando ela chegou lá. É verdade. Então, isso causa uma dificuldade. Outra coisa, em técnicas de oratória, em técnicas de debate, e eu tenho a formação como advogado, você vê, e estudei isso pela minha formação, você vê que quem anda e se conduz tem firmeza do que está falando e passa uma consistência. O Lula teve isso no debate contra o Serra. Muitos anos de palanque, né? E você consegue uma demonstrar... questão pessoal dele, que é dele, e depois desenvolver. É a Dilma sempre foi muito técnica. O perfil dela é técnico, até técnico, hoje. é verdade. Ela foi muito treinada, mas muito treinada para fazer o que fala. E ela faz um esforço muito grande para falar. Se você muito, sem sombra de porque dúvida. assim, se fosse por ela não falaria e faria o trabalho dela e acabou. E outra coisa, você percebe isso fora do período eleitoral, né? Fora do período eleitoral é terrível. Agora, o Cirineu, uma curiosidade, né? Você está fazendo essa avaliação política e hoje, normalmente, quando alguém começa a fazer algum tipo de avaliação de candidato e tal, mesmo sem pender para um lado ou para outro, há sempre se leva muito para o partidarismo, né? O cara é petista, o cara é tucano, ou é comunista, enfim, há sempre... Você sofre esse tipo de problema também? Muito interessante, Augusto, olha que coisa. Quando você tem oportunidade de falar na TV, num programa como o seu, Obrigado. Que tem audiência, que tem muita gente que nos assiste, a pessoa olha no caso, Sidney Vida falando, pera um pouquinho, ele está muito tendente a X, ao candidato A, B ou C. Você só está avaliando. E aí é interessante, eu sempre faço isso, como sou professor de ciência política na Faculdade Católica de Santos, no primeiro dia de aula do semestre eu falo, meus alunos, isso vale para os telespectadores. Há 23 séculos, 3 grandes filósofos já separaram os discursos. Eles distinguiram o discurso do observador científico do agente político. Nós aqui estamos como observadores científicos, ou seja, nós somos intelectuais, estudiosos. Nós queremos participar e compreender a realidade dos fatos e da política, seja na região, seja no país. Já o agente político, ele quer fazer com que as coisas mudem. Ele vai para cima, ele quer modificar. Não é o nosso caso. Aqui é uma análise. Por que eu falo isso? Às vezes me convidam para um programa, um escrito, aí eu falo de algum candidato específico. Isso não vem ao caso. Eu sou amigo do Cássio Navarro, eu sou amigo do Júnior Bozella, brigamos diretório juntos, somos adversários. Conheci recentemente o Caio França, que simpatia, que bacana, um jovem que inclusive estudou na Católica. Enfim, são coisas separadas. Você analisa um contexto sempre partindo de fatos reais. A política tem isso. Quando eu estou aqui, todos nós, a gente quer saber o que realmente, o que está acontecendo na política, o que pode ser melhorado e como você que está em casa pode participar. E de certa maneira, você sempre fazendo uma avaliação, você aponta aquele ou o outro que está melhor ou não. Né? Como agora nós falamos da Dilma, o discurso da Dilma é ruim, não dá para comparar com o do Lula. Aproveitando isso, assim, a gente está falando tecnicamente, está falando assim, né, ela como profissional. Eu vou dar um exemplo do Lula. O Lula, ele faz muito bem o que faz. Eu me lembro de ver acho que foi aniversário de 70 anos do Sindicato dos Metalúrgicos, ou num deles, onde ele estava lá. Ele tem uma característica pessoal de personificar, de personalizar o processo. Então ele faz um discurso, mesmo que ele seja longo, se perca em algum momento, ele começa a falar assim, em situação tal, ele vira, não é fulano, ele vira assim, fala assim, não é fulano, não é, ele chama os nomes. É verdade. Cada um que está na plateia se identifica com ele nessa hora. Somente se for um público específico. E o povo, em geral, vê ele como representante do povo por ser uma característica dele. Então ele fala muito bem nesse sentido. Ele tem erros de português, não tem erro. Isso, não, mas posso falar uma coisa? Foco que ele tem, posso te dizer um faz negócio? Diferença. Pelo contrário. O dia que um cara fizer estudar o Lula, ele vai descobrir que ele fala errado, que é uma técnica. Ele fala errado, que é para nunca perder a coisa de que ele está no meio do povão. Sim. Não é? Não tem dúvida. A coisa o Lula, na verdade, é um grande contador de histórias. Se você pegar o perfil do Lula e pegar Rolando Boldrin, pegar tantos outros, é uma boa o cara que conta história. Muito bem. E invariavelmente ele não usa teleprompter, não usa e aí uma discurso escrito dele antes dele ser eleito, mas antes dele ser eleito, ele se perdia no processo. Você acha? Naquela campanha que ele fez quando ele foi eleito, ele estava mais afinado com o perfil, na verdade, quem ele é.
E ele passava muito mais claramente a mensagem da forma como ele é. O que acontecia? O Lula começava uma campanha, começavam as pesquisas, ele estava lá em cima. Ele abria a boca, caía. É verdade. Era invariável. A imagem dele. A imagem dele denegria. Quando ele acertou essa... Aí ele aliás, a assessoria ajudou. Mendonça, Né? Quando a assessoria cortou falou o cabelo, assim, colocou o blazer, trouxe a Marisa para a campanha e ele ganhou a eleição. Mas não foi só isso, não. Ele também, a questão de... Ele afinou a forma de se colocar. Ele emagreceu também. Também perdeu sim, se for 12 ou 15 quilos. Olha só, olha que interessante como o corpo fala. Isso faz diferença. Ele emagreceu, não muito, para não perder a cara. Isso, lógico. Cortou o cabelo, Acertou aparou a a barba, sim. pôs um Ajeitou os blazerzinho e trouxe a Marisa junto. Exatamente. Que nunca ninguém nem sabia que ele era casado com a Marisa. É verdade, não é verdade? é verdade. Só teve em 90 a Lurian. Quando o Collor disse que ele tinha uma filha fora do casamento que não reconhecia. Né? Que depois mostrou que... Quer dizer, um verdadeiro produto, Queijo. Ele é bem construído. Se isso é mérito também do pessoal que estava... Óbvio, da assessoria dele, sem dúvida nenhuma. Mas, como eu disse, todos os candidatos que hoje, ou que se colocam, ainda mais presidência, governo do estado, são muito bem preparados. Né? Você pega no município, às vezes o município não. Né? Às vezes o cara vem com a raça dele porque ele tem menos verba, né? Dependendo da cidade. A nossa região, o pessoal se prepara. A nossa região hoje aqui, eu ouvi de um... Você fala aos candidatos? Eu acho que sim. Hoje em dia, eu vejo, analisando o quadro político atual da região aqui com alguns candidatos, você vê que tem candidatos preparados para chegar à Assembleia e à Câmara Federal. Só para ficar nessas duas, nas questões legislativas. Eu vou dizer assim, eu não vou falar politicamente, eu estou falando de retaguarda de imagem, só, por enquanto. Você está falando também... Não, eu já amplio. Eu estou pegando um gancho na questão da imagem, falando, já tem uma série de candidatos aqui da nossa região, que eu faço essa análise, né? E eu vejo que tem gente preparada já, que vem se preparando para representar a nossa região e todo o Estado na Assembleia e na Câmara. Mas é importante ressaltar uma coisa, não adianta o cara estar preparado tecnicamente, politicamente, se ele não faz um trabalho de imagem bem feito, porque ele não chega lá, esse é o problema. Não que ele não vá fazer um bom trabalho. Ele não chega porque ele não divulga a imagem dele, ele não faz um trabalho de marketing político bem feito, ele não entra. Esse é o ponto. Não, e é o ponto principal. Ele está preparado para exercer. Olha uma coisa interessante. Outra coisa bacana de ficar claro, assim, no dia a dia o cidadão se complica. Uma coisa é a conquista do poder. É até a hora que você se prepara para ganhar a eleição. Isso é uma coisa. Totalmente prática, totalmente a chegada no poder, legislativo ou executivo. Daí para frente é diferente, é como exercer esse poder e aí você coloca em prática as suas posições políticas e as suas políticas que você quer exercê-las. São duas coisas estanques, diferenciadas. E às vezes você fala em política, a pessoa pensa em tudo junto, né? Da campanha até exercer o poder. Não, são duas coisas completamente diferentes. E tem que ter esse preparo, tanto a retaguarda quanto a frente, para poder ganhar a eleição e logo depois exercer o mandato. Diga-se de passagem, na minha opinião, o calcanhar de Aquiles da maioria dos políticos. O brasileiro sabe hoje conquistar a política e depois não sabe exercer o poder. Esse é o ponto fundamental. Até que vocês falaram do voto distrital e tal, o brasileiro vota no candidato, não vota em partido. Isso é uma característica do brasileiro. Isso é uma característica. Ele pega assim, fulano, pode ser qualquer partido, de esquerda, direita, no meio, ele vai lá e fala assim, gostei do fulano. Exatamente. Isso é um problema. E as pessoas não sabem que isso é um problema. Não só porque pode entrar muita gente por contingente de voto, que é uma outra questão da nossa forma de votar, como também você pode ter no município um prefeito de um partido e uma maioria de vereadores de partidos opostos e o prefeito não conseguir fazer nada. Nada, mas é aquela coisa de como funciona uma Câmara Municipal. Depois de eleito ele não fez nada, mas você acha que ele tem que fazer o quê? Posso falar uma coisa para você? Eu não concordo contigo nesse aspecto. Porque, infelizmente, o vereador hoje ele está esvaziado. O vereador está esvaziado. Você vê a Câmara de Santos, por exemplo. O PMDB elegeu 4 vereadores. O PMDB foi oposição ao Paulo Alexandre antes da eleição. Não é verdade? O PMDB faz parte do bloco de apoio ao governo Dilma. Portanto, deveria ser oposição ao PSDB. Estou errado? É mais ou menos, né? Porque não é assim que funciona na prática. Porque não federal assim. não é do Estado, não é do município. Olha só, mas é natural. No governo do Estado de São Paulo deveria ser uma coisa natural. O PMDB é oposição, né? Sim, mas é onde eu queria chegar. Isso. O PMDB é oposição. Aí chegou na Câmara, os vereadores hoje do PMDB fazem apoio à bancada, aliás, ao governo. Por quê? Porque o vereador ficou esvaziado. O vereador não consegue trabalhar. Hoje, infelizmente,
não dá para um vereador ir para a Câmara e pensar, eu vou fazer só leis, porque não tem mais lei para fazer. O vereador ele tem que fiscalizar e ele tem que ser um agente público. E tem que cutucar os deputados estaduais. Tem que ser um interlocutor. Então, se ele for oposição ao... Não estou dizendo que o cara tem que ser vaquinha de presépio, não é isso. Mas se ele for oposição ao governo, ele acaba não conseguindo atender as comunidades. Levar a luz para o morro não sei da onde, arrumar a escadaria do... Porque o governo não vai atender... Qualquer um vai dizer, não, tratamos todos iguais, mas a gente sabe que não é. Tanto é que a Baixada Santista sofre, né, com a falta, muitas cidades ligadas ao PSDB, o governo federal nunca deu a devida atenção, né, pelo menos no período que foi o Lula e foi a Dilma, nunca deu a atenção que deveria para a Baixada. Então hoje o vereador está muito refém. E olha, eu vou mais longe. A Assembleia Legislativa caminha mais ou menos pelo mesmo... Então, infelizmente, houve um esvaziamento do Legislativo. Nós precisamos mudar. O legislador precisa mudar esse conceito do legislador. Porque, senão, o deputado federal vota esperando a liberação da emenda dele, que atende determinada a região dele, não é verdade? Isso. E essa emenda, para sair, depende da postura dele dentro do plenário. Então nós temos que vota, o que ele faz. Isso é complicado. São as trocas de Hoje voto. o executivo, que é aquela história de quem tem a caneta tem o poder, é uma verdade. Se você for ver, há um desequilíbrio entre os poderes e é real isso. É real. Hoje o principal poder que conduz a nação é o governo. É o poder executivo. E sem sombra de dúvida, em qualquer esfera. E só um prefeito burro, ou um prefeito sem experiência, ou um prefeito sem habilidade, sem articulação, não consegue agregar a Câmara. Por quê? Porque ele vai lá, vai pegar aquele cara daquele partido que poderia ser oposição, chegar para ele e vai falar assim, olha, onde é que é a tua área de atuação? Puxa, vamos dar uma força lá, vamos melhorar o bairro. Isso que seria o correto. Mas que a política faz. Então, aquele cara que tem a caneta, ele acaba interferindo diretamente nesse processo. Então, os poderes ficaram... O legislativo, ele tinha que ser mais autônomo, mais independente, mais fiscalizador. Porque daqui a pouco não tem mais lei para criar. Não, isso é uma loucura. Já criaram a lei da bituqueira, a lei da não sei o quê, a lei da plaquinha, a lei no elevador, não sei quem falou aqui, eu sempre quis saber quem era o mesmo, né? Que ele abriu o elevador, veja se o mesmo está no andar, quer dizer... Pensa bem, que lei que é essa que obriga a ter uma plaquinha, veja se o mesmo está no andar. É horrível. Você abre a porta e fala, o Até mesmo não está aqui. Teve um cara que morreu há uns anos atrás, Sempre morre que ele abriu o elevador e não deu nem tempo. Eu acho que ele achou mesmo. Ele achou mesmo. Eu acho que ele achou mesmo. E não pode Agora, mas olha, o cara abriu a porta e não dá nem tempo, ele entrou. É verdade, naquele prédio no Canal 1, o cara abriu, o elevador Coitado, não estava lá. É mesmo. É isso aí. É rir pra não chorar. Deus me perdoe, mas... Veja, nós estamos rindo da plaquinha. De uma situação surreal, né? É surreal. O trágico, nós estamos rindo da plaquinha. Veja se o mesmo um acidente, é a mesma coisa que você vê, né? O cara, antes de bater o seu carro, veja se você está com cinto de segurança, né? É a mesma coisa. Então, o legislativo ficou muito está depreciado. E mensurar a produtividade de um parlamentar pelo número de leis. Não dá, pela qualidade. Exato. E outra coisa, chegou a hora do parlamentar ele realmente trabalhar em prol da comunidade. Você falou tudo e agora. Simplesmente fiscalizar os atos do Poder Executivo, legislar o que for de extrema importância para o município e fazer com que as leis que já existam possam fazer seu efeito, que esse é um outro grande problema. E diminuir as honras ao mérito nas câmaras, porque é muita honra, é muita medalha, é muita... Não estou dizendo que isso não é bom, mas assim, é muita dedicação a pompas e muito pouco prática. Você sabe que tem uma coisa curiosa. E aí você dedica muito tempo a isso e acaba esquecendo. Mas sabe qual é o problema? Eu vou te dizer uma coisa. A Fernanda ficou lá um período e tinha uma coisa curiosa. O vereador pode homenagear 3 pessoas, não me lembro exatamente, mas acho que é isso. E assim, e o Sidney tocou num ponto importantíssimo.
Chegar no final do ano, o camarada vai ver lá, tem um vereador que fez 600 trabalhos. Não importa que metade desses 600 é repetição de outros 300, né? Quer dizer, poda de árvore, bueiro, informação que não conta, mas está lá. O que acaba acontecendo? Se você não ocupar esse espaço, dando a medalha, homenageando, que é um direito e uma obrigação que você tem, você não consegue, no final do mandato, ter trabalho. Porque não é humanamente impossível. Né? O legislativo tem... Eu sempre digo aqui que a lei que funciona também é a lei que o executivo quer que funcione. Também tem esse aspecto. Mas sem sombra de dúvida. O Lascani, eu falei isso ontem, vou falar amanhã, segunda-feira, eu falo todo dia. O prefeito sancionou a lei do Kenny de não poder jogar lixo na rua. Aí tá todo mundo em cima, multando, eu espero que continue. O vereador José Lascani tem uma lei que proíbe colar e fazer propaganda em postes, que é uma emporcalhação dos postes, né? Ali tá o telefone do cara, hein? Da mãe lá, que traz o amor. Que traz o amor em 3 dias. Algum amor em 7 dias? Não, uma semana, 2 dias. Opa! Acho que traz em 7 dias o amor. Né? Não adianta você fazer ali no... É só ligar lá e falar, eu queria uma consulta. Eu queria ir, aí o fiscal vai lá e já crava. Exatamente. Por que não liga? Então, o executivo também, até nisso o executivo tem a lei que funciona e tem a lei que não funciona. Obrigatório agora todo estabelecimento ter bituqueira. É pituqueira ou bituqueira? Bituqueira. Bibi, né? Bituca de cigarro. Bituca de cigarro. Olha, como eu queria ser dono agora de uma empresa que... Então vou te dar uma informação. Nossa senhora. Custava, numa loja em Santos, R$56 aquele caninho de bituqueira. E agora? 150. A demanda, a economia, leis da economia. Explode, quem tem fábrica de bituca vai ficar rico. É complicado. Porque obrigou todo estabelecimento a colocar uma bituqueira. Aí nós fomos comprar a bituqueira, não tinha mais. Não, acabou as bituqueiras. Pô, acabou as bituqueiras. Quanto é? R$50. Mas não vai vir com esse preço. Aí veio R$156. Isso me lembra aquela do governo federal, dos kits. Os kits. Quem tinha fábrica de kit, que coisa linda. Aí depois tem gente que... Eu ainda escuto pessoas dizerem que o governo não interfere nas relações econômicas. Como não? O Eduardo Filete aqui outro dia me falou que ele ainda anda com aquilo no carro. O Filetinho anda? Você estava aqui quando ele falou isso? Você estava aqui? Eu pergunto, ele, não, nós estamos discutindo isso. Ele, não, eu ainda guardo. Esse é Eduardo Filete. Um abração, Filetinho, sensacional. Né? Porque isso faz 10 anos atrás, essa... eu lembro, mas foi um estouro, não tinha. Que loucura que foi aquilo. E era um kit, era esparadrapo, band-aid, a caixinha e não sei o quê. Aí você ia, ninguém tinha. Aí o cara inventou já o kit completo, você comprar o kit completo. Então, eu estou falando dessa questão. A bituqueira é uma... Olha só o desespero de quem... Né, o camarada precisa comprar a tal da bituqueira, né, e agora custa 156, custava R$50, custa R$156. Agora, Augusto, eu acho que nós vamos ter um ponto. O fio dental. Eu acho que nós vamos chegar num ponto importante, cada vez com mais informação, os tempos estão mudando. É verdade. Os cidadãos, todos nós, a maioria de todos, o telespectador vai falar assim, afinal de contas, para que existe uma Câmara, uma Assembleia, para que existe governos, para que existe um Congresso Nacional? A pergunta é, eles estão cumprindo o seu papel? Isso está iminente começar um grande debate público, porque a questão é, realmente, nós precisamos... E a presidente quer que faça um plebiscito. E acho importante as pessoas começarem também a ir atrás dessas informações, acompanhar, principalmente o pessoal que são os vereadores que estão próximos, né? Acompanha o que o vereador faz, que elegeu, porque senão fica muito difícil. Eu tenho que ensinar. Bonito, né? Pode falar do programa? Pode, peraí. Primeiro o Corinthians. Antes que você encerre. Olha que bonito, hein? Que material, marketing do Corinthians funciona. Não é que nem... Olha aí que bonito. Obrigado, viu, Vitor? Olha que bonito, hein? Belo jornal do Corinthians. Vai até virar corintiano, né? Vai virar corintiano. Jornal do Corinthians. Muito bonito. Tá quase virando corintiano. Legal. Muito obrigado, viu?
Sidney, boa tarde, obrigado pela participação. Quer deixar algum recado final? Opa, obrigado. Olha, Augusto, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. Obrigado a você, telespectador. Eu vou deixar um beijão aqui para minha mãe, que faz hoje 61 anos, dia 1º de agosto. Mãe, um beijo, te amo. Um abração para o deputado federal Ricardo Izar Júnior, que também faz aniversário no dia do aniversário da minha mãe. Também está fazendo aniversário, jovem deputado. Parabéns aí, Turcão. Um abraço. E também para uns amigos queridos do CLA Advogados, aí Rafael Campos, Valtinho Augusto, Nandes e para minha sócia Ariane Tarrasso. Um beijo e muito obrigado, Augusto. Muito bom. Queja, Talentos em Foco. Que dia que passa? Quintas, Programa Talentos em Foco, toda quinta-feira às 21 horas, reprise terça-feira às 16 horas. Essa semana, se você quiser assistir, sábado às 18h30 também e domingo às 15h30. O tema que foi falado ontem no programa foi gestão de vendas. Eu trouxe o André Ganzelevich, que é um consultor de muitos anos que eu conheço ele, que deu várias dicas de como é que gerencia vendas, como é que gerencia o vendedor e como é que você pensa em bonificar, como é que você pensa em estimular esse profissional. Muito bom. Precisa mandar ele lá na loja que vende produtos hospitalares e ensinar a gordinha lá a atender melhor. Mas eu posso falar porque eu sou gordinho, não é bullying. Eu ainda estou sobrepeso. Eu emagreci um tempo, mas bullying é o magro falando do gordinho. Agora, gordinho para gordinho é troca de... piada, é papinho. É troca de afago. É verdade, de gordinho para gordinho não tem problema. Tá parecendo um amigo meu que resolveu brigar lá no condomínio de onde ele mora. E ele fala, troca de afagos. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos segunda-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço, até segunda, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.